Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast, iniciamos com a narração do texto bíblico, na versão NVI. Em seguida, no episódio dedicado ao capítulo, refletimos sobre os temas centrais apresentados na narração bíblica. Começando com o texto bíblico. Gênesis, capítulo 14. Abrão socorre Ló. Na época em que Anrafel era rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos estes juntaram as suas tropas no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Por 12 anos, serviram a Quedorlaomer. No 13º ano, porém, se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis aliados a ele saíram e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas, assim como o dos amorreus que viviam em Hazazon-Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de batalha no vale de Sidim contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume. Quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento. Então partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu e irmão de Escol e Aner, que eram parceiros em um acordo com Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado cativo, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e saiu em perseguição aos invasores até Dan. Durante a noite, ele dividiu os seus servos em grupos e atacou os invasores, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e as outras pessoas. Melquisedeque abençoa Abrão. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis aliados a ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Juro de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os jovens comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Que eles recebam a sua porção. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá! Hoje a gente vai analisar uma passagem bíblica bem cheia de ação e significado. Gênesis, capítulo 14, pela Nova Versão Internacional. Isso. É uma fonte que, olha,
conta de guerra entre reis antigos, tem um sequestro bem tenso e um resgate super audacioso liderado por Abrão. Vamos dar uma olhada nos pontos-chave dessa história. Sem dúvida. Esse capítulo joga a gente, assim, num cenário de conflitos geopolíticos bem intensos lá do Antigo Oriente Próximo, né? Exato. A gente acompanha uma rebelião de cidades-estado contra Quedorlaomer, que era um rei dominante na região. E isso, claro, desencadeia um monte de coisa. Mas o foco, sabe, rapidinho muda para o Abrão e um encontro bem particular. Nossa conversa hoje vai ser para tentar entender esses eventos e o que eles mostram, né? Olha, a história começa com uma batalha grande, lá no Vale de Sidim, e a descrição fala que o lugar era cheio de poços de betume. É tipo um asfalto natural. Isso, o que já dá uma imagem bem forte do terreno, né? 5 reis locais, incluindo os de Sodoma e Gomorra, se rebelam contra 4 reis invasores. O líder era esse Quedorlaomer. Isso depois de 12 anos servindo a ele. Exatamente. E bom, a batalha não vai nada bem para os rebeldes. Os reis de Sodoma e Gomorra fogem. Alguns até caem nesses poços de betume, imagina. Nossa! E os vencedores, saqueiam as cidades. Levam todos os bens e também gente como cativo. E aí que entra o Ló, sobrinho do Abrão, que morava em Sodoma. Ah, então é a captura do Ló que muda tudo. Exato. É isso que traz o Abrão para o centro da ação. Entendi. Um fugitivo conta pro Abrão sobre o Ló. E a reação dele é, imediata e até surpreendente, né? Ele mobiliza 318 homens treinados, nascidos em sua própria casa. O que isso diz pra gente sobre o status do Abrão? Parece muita gente para uma pessoa só, não? É um detalhe fascinante, né? Mostra que Abrão não era só um pastor nômade assim. Ele era um chefe tribal poderoso, com recursos, capacidade militar própria. Faz sentido. Ele organiza uma perseguição, alcança os reis lá em Dan, faz um ataque noturno super estratégico e consegue recuperar não só o Ló e a família, mas tudo que tinha sido levado de Sodoma e Gomorra. Mostra uma liderança e uma habilidade militar assim notáveis. E na volta, vitorioso, a história dá uma virada inesperada. O Abrão tem 2 encontros muito importantes. O primeiro, e talvez o mais misterioso, é com Melquisedeque. Quem é essa figura que aparece assim, quase do nada? Pois é, Melquisedeque. Ele é apresentado como rei de Salém, que muitos estudiosos ligam à futura Jerusalém, né? E o ponto crucial, como sacerdote do Deus Altíssimo, é o Elion. Sacerdote e rei. Isso. Ele aparece trazendo pão e vinho, que são elementos com um simbolismo forte, e abençoa o Abrão em nome desse Deus. Ele reconhece que foi Deus quem deu a vitória para o Abrão. A aparição dele, juntando realeza e sacerdócio sobre o Deus Altíssimo, é um momento de muito peso teológico ali no texto. E o Abrão, como ele reage a essa bênção, a essa figura tão imponente? O Abrão reconhece na hora a autoridade espiritual do Melquisedeque. Ele entrega o dízimo para ele. A 10ª parte. Exato, a 10ª parte de tudo que ele recuperou na batalha. É um ato de honra, sabe? Um reconhecimento da bênção divina que ele recebeu através daquele sacerdote rei. Logo depois vem o segundo encontro, com o rei de Sodoma. Ele também vai encontrar o Abrão e faz uma proposta bem pragmática, bem direta, né? Me dá as pessoas e pode ficar com os bens para você. Pensando na vitória do Abrão, podia até parecer justo, mas a resposta do Abrão surpreende de novo, né? Demente. Ele faz um juramento solene, invocando o mesmo Deus Altíssimo do Melquisedeque. E afirma que não ia aceitar nada do rei de Sodoma, nem um fio, nem uma correia de sandália. A justificativa é clara, para que o rei de Sodoma nunca pudesse dizer fui eu que enriqueci Abrão. Nossa, que firmeza. Muita. Ele mantém a integridade dele, separando bem a bênção espiritual que veio do Melquisedeque da riqueza material oferecida por Sodoma. A única coisa que ele permite é que os homens dele e os aliados locais, Aner, Escol e Mamré, peguem a parte deles. Essa distinção é muito forte mesmo. Então, no fim desse capítulo, o que fica mais claro sobre o Abrão e esses eventos todos? Olha, a gente vê um líder com muitas facetas. Leal à família, capaz militarmente, mas, acima de tudo, alguém com uma integridade profunda e convicção espiritual. É verdade.
Ele lida com os poderes terrenos, os reis, né? E também com uma figura espiritual única, que é o Melquisedeque. E ele faz escolhas claras que definem o caráter dele e a dependência dele de Deus, em contraste direto com a ética que o rei de Sodoma representa ali. É uma narrativa densa, né? Vai muito além de só uma história de guerra e resgate. Sim, sim. E deixa a gente com pontos importantes para pensar. Por exemplo, essa figura misteriosa do Melquisedeque. Esse rei sacerdote que aparece e some sem uma genealogia detalhada ali. Como que ele se conecta, ou talvez até anuncie, temas maiores sobre realeza e sacerdócio que vão se desenvolver em toda a tradição bíblica depois. Interessante. Fica essa reflexão, né? Sobre as camadas de significado que estão presentes nesse capítulo. Você ouviu mais um episódio do Juízo e Sabedoria, onde fé e conhecimento caminham juntos. Curta, compartilhe com a sua família e seus amigos e continue com a gente nos próximos episódios. Juízo e Sabedoria, fé e luz para o seu caminho.